Hoje nós temos um convidado mais que especial. Olha quem está aqui comigo, gente. Vocês acreditam que eu consegui trazer esse cara? Vocês sabem quem é ele? Vocês não conhecem ele ainda? Se vocês ainda não sabem quem essa pessoa é, vocês não me seguem no Instagram. Então não precisa nem estar aqui. É inaceitável isso. João, meu marido, meu sócio da vida, meu sócio de trabalho, arquiteto, também é urbanista. E eu estou trazendo ele aqui hoje. Ele vai falar também sobre ele vai se apresentar melhor do que eu. Mas eu estou trazendo o João em especial aqui hoje porque o João já morou muito tempo nos Estados Unidos. Ele morou em Boston, Massachusetts. E o assunto que a gente vai trazer aqui hoje, que são sobre oportunidades nos Estados Unidos, eu acho que tem tudo a ver com a experiência de vida dele e também porque ele tem muito conhecimento, muita noção da cultura americana, da forma como eles vivem e sobre as oportunidades, sobre o que está acontecendo na economia nos Estados Unidos nesse exato momento. Ele vai trazer um ponto de vista diferente do meu. Eu acho que vai trazer essa dinâmica gostosa aqui hoje. Mas ele também vai se apresentar porque ele sabe falar melhor do que eu sobre ele mesmo. Oi, galera, tudo bem? Para quem não me conhece, né? Acho que ninguém, porque eu não apareço em lugar nenhum. Meu nome é João. Eu estou aqui, um grande prazer estar aqui com a Juliana, né? Acompanho o trabalho dela, obviamente, né? Trabalho ao lado dela, junto dela, fazendo tudo na vida. Estou aqui para, sei lá, ela me pediu para vir aqui ajudar e estar com vocês. E eu não sei se eu tenho todo esse conhecimento não, mas eu vou tentar passar um pouquinho aqui para vocês. É legal falar um pouco da cultura do americano, falar um pouco de como funcionam as coisas no mercado lá, passar um pouquinho de como, assim, na verdade é uma coisa que funciona para qualquer lugar. Se você quer arrumar um trabalho, quer arrumar um emprego, você sempre tem que estar ligado em conhecer para quem você vai trabalhar. Então eu acho que isso que é o importante desse vídeo e a Juliana, né, vai passar para vocês. Verdade. Assim, eu falo muito isso para vocês que me seguem aqui no meu canal, vocês já devem ter me ouvido falar sobre isso. Assim, a gente só consegue projetar para uma outra cultura se a gente entende essa outra cultura. Eu tenho conversado também muito com muita gente do mercado imobiliário americano, e é isso, assim, a gente precisa entender o que está acontecendo no cenário político e também como o mercado está se comportando de acordo com tudo que está acontecendo agora, nesse cenário novo também, né, nessas questões do Trump, e não só isso, nas questões de eleições, nas questões dos impostos, da inflação, como o mercado da construção civil vai se comportar diante disso, dessas coisas novas que estão acontecendo. O que a gente vai conversar sobre aqui hoje, e eu acho que o João tem muito para acrescentar, primeiro porque não só porque o João morou um bom tempo nos Estados Unidos, mas porque ele também acompanha de perto a economia, ele também é arquiteto, ele é BIM manager, ele sabe de tudo que a gente está conversando aqui e muito mais. Ele dá um show, ele é tímido, então vocês estão vendo essa carinha dele, ele é para ele estar aqui hoje, vocês têm noção do esforço que foi, eu tive que negociar muito com ele, mas eu tenho certeza que ele tem muito para acrescentar. Bom, a gente vai falar hoje sobre os 5 estados nos Estados Unidos que estão se destacando por questões de oportunidade, e é sobre segurança, sobre o senso de comunidade que faz aquele estado crescer e também sobre a economia. Porque se o estado está crescendo, alguma coisa está acontecendo ali que vai estimular a construção civil, o mercado imobiliário como um todo. Então, primeiro deles, e aí, João, fazer o seguinte, eu falo um pouco do que está acontecendo e você dá o seu ponto de vista sobre o que você acha que vai ter de oportunidade naquele estado em relação a esse cenário. Por exemplo, vamos começar pelo Texas. O Texas hoje, você vai poder até falar melhor sobre isso, né? O Elon Musk levou a SpaceX para lá, eu já gravei um vídeo também, tem aqui no meu canal, só sobre o Texas. Mas o Texas, ele tá chamando muita atenção, especialmente ali em Houston, Dallas e na região, por estar crescendo. Tá cheio de oportunidades. Mas que oportunidades são essas? Primeiro, o Texas, ele tem um apelo para a imigração. Então, tem ali uma comunidade de imigrantes e tudo mais. Tem questões legais envolvendo, enfim. Mas isso reflete também no custo de vida, né? Essas oportunidades aparecem pelo custo de vida, que é relativamente baixo no Texas. A gente tem lá hoje 2,3 milhões de habitantes. Comparando com outros estados brasileiros, com outros estados americanos, é baixo esse custo de vida. E as casas são baratas. Então, o que você acha que... Assim, o fato do custo de vida ser baixo e a moradia é barata, que tipo de oportunidade que você acha que tem lá, se tem muita oferta de emprego? O que você acha que está acontecendo? O que o arquiteto, onde ele pode se encaixar? Vai ter muita demanda
de obra residencial. Isso aí, então, assim, e o americano mora muito em casa, né? Então assim, vai ter muita construção de residência unifamiliar, crescimento em torno, né, dessa questão de chegada de empresas. É muito importante entender um pouco da cultura do americano. Os Estados Unidos não funcionam muito como o Brasil. Tá? O Brasil é um país que a gente depende muito de governo. Os Estados Unidos não depende de governo. Então, por isso que você vê que muda o governo, entra um, sai outro. Os Estados Unidos ele não muda muito, porque o americano depende do capitalismo, depende do dinheiro. E ele sempre vai atrás disso. Quem vai mandar é o dinheiro. Então, aonde tem dinheiro, aquele lugar está crescendo. Isso sempre vai estar rolando. E a economia lá é brutal, é muito grande, muito forte, muito potente. Então, sempre tem alguma coisa acontecendo. Agora, a gente vê as notícias, a gente ouve até que vai entrar em recessão nos próximos meses e que tem inflação acontecendo. Eu posso assegurar para vocês, a nossa vida aqui é muito pior do que eles têm lá, com todos os problemas. Mesmo com essa recessão, mesmo que venha uma recessão. Mesmo com tudo, a população é que vai tirar eles de qualquer recessão ou qualquer inflação. Não vai ser com atitudes do governo. Igual aqui a gente fica dependendo. Lá tem algumas políticas que considera-se um pouco errada, né, que vem sendo feita pelo Trump. Bom, isso na minha visão, mas que eu acho que isso não vai atrapalhar muito o crescimento do país, investimentos e tudo mais. Eu acho que, e uma vez falando do Texas, que é um estado que vem crescendo muito, tanto na região de Houston, que é a maior cidade, quanto outras cidades também. Austin é uma cidade que, aliás, eu sou doido para conhecer. Eu sou doida para conhecer Austin. Não. Engraçado, eu não sei se tem influência dos filmes. Me liga, vambora. Eu acho Austin é uma cidade que eu acho, assim, fofa, sabe? Que você tem que conhecer. E assim, muita cultura, muita arte, muita coisa. E muita gente maneira dos Estados Unidos, assim, que vocês veem, que vocês seguem, que moram em Austin. Então é uma cidade que veio de Austin, né? Vem ou vão para lá, tá? O americano, ele não tem muito apego ao lugar que nasceu, não tem essa coisa. Se ele acha que um lugar é muito legal, ele larga tudo e vai. Ou ele paga menos imposto e tal, ele vai embora, entendeu? Então isso é legal de saber. Sim, e o que eu acho o que está acontecendo também no Texas com esse crescimento, né? Quando você tem empresas num determinado estado, por exemplo, como a SpaceX, né? E tem outras grandes empresas indo para o Texas por questões de impostos, às vezes benefícios, enfim, vários benefícios, as empresas vão se deslocando. Então, o que acontece? Isso acaba aumentando, né? Movimentando a construção civil. E também tem muito forte isso dentro dos Estados Unidos, que é a questão do leilão. Por quê? Entrando um pouco agora na questão do mercado imobiliário, quando uma pessoa compra uma casa, compra um imóvel financiado, e ele não dá conta de pagar, em pouquíssimo tempo, assim, um mês ele recebe uma notificação, no segundo mês, em 3 meses ele perde a casa dele se ele não quita. Então, quando você vê nos filmes, por exemplo, que bate uma pessoa lá na casa da pessoa para despejar a pessoa e tira tudo da casa dela, aquilo é exatamente desse jeito. Ou seja, quando começa a aumentar a inflação, as pessoas não vão dando conta de pagar o financiamento porque aumentou os juros ou qualquer outro motivo, eles são despejados e essa casa vai para leilão. Ou seja, algumas regiões isso acontece com um pouco mais de frequência, né? Às vezes porque o custo de vida aumentou e a família não dá conta de pagar, enfim, por vários motivos. E o Texas tem essa questão do leilão muito forte. E aí, quem tem grana, compra essas casas. Às vezes as casas estão acabadas, às vezes a casa vai para leilão, mas ela vai a leilão, né? Ela vai a leilão e ela fica ali parada, abandonada um tempão. E aí, um investidor com grana vai lá, compra aquela casa, reforma e vende. Isso se chama fix flipping. Né? Fix and flipping, que fix é consertar, né? Você reformar, e flipping é você vender, você transforma ela num asset, você valoriza aquela casa e vende. Então o Texas também tem isso muito forte, e eu acho que
Isso é bem geral. Vários estados, né? E eu acho não, essa é uma boa oportunidade para quem gosta de trabalhar com projeto de reforma. E detalhe, projetos que são feitos rápido, tá? Porque tempo é dinheiro. Então, não são projetos de longo prazo. É um projeto que vai começar, tem que construir rápido, então ele tem que ser feito rápido para vender. Segundo estado, Flórida. O que você acha da Flórida? Qual é o seu ponto de vista agora? O que está acontecendo na Flórida que você acha que pode ser bom ou ruim? Se você tivesse que começar procurando oportunidade de emprego hoje, você procuraria na Flórida? Pessoalmente, eu acho que a Flórida tem um lado mais fácil, porque tem brasileiro demais, né? Orlando hoje consideram a cidade mais maneira do Brasil para se viver, né? Que tem, acho que, sei lá, eu nem lembro o número, mas são 170 mil, acho, brasileiros. Então, assim, é maior do que muita cidade daqui, do país. Então, assim, isso já traz uma familiaridade, né? Então, se fosse para buscar um emprego, buscar um trabalho, tem escritórios, vários escritórios de brasileiros, escritórios de arquitetura lá, engenharia. Então, fica essa coisa de você conseguir uma proximidade com a nossa cultura, né? É mais fácil adaptar, né? É mais fácil, eu acho isso fácil. Em relação a mercado, embora tenha muita coisa de residencial também, mas eu acho que vai mais para o lado do residencial ligado a turismo, tipo Airbnb, esse tipo de coisa, por causa do turismo, né? Os parques que tem na Flórida, o próprio turismo interno americano, de praia, né? Dos trópicos, né? Porque o americano... De fugir do inverno. As pessoas também mais idosas gostam de se aposentar e ir para os estados mais do sul. A Flórida tem grande procura disso. Tem muita construção, muita coisa de arquitetura, talvez em casas menores, para aluguel. Versões ligadas a essa coisa para alugar, né? Para poder alugar para temporada, Airbnb. Então é muito investidor, né, aplicando nisso. Essa é uma visão que eu tenho. Não tenho muito contato assim lá. Eu pensaria por aí, se eu fosse procurar um trabalho nessa região, esse tipo de escritório de arquitetura e esse tipo de projeto e coisas para colocar no meu currículo, no meu portfólio para aparecer, eu levaria para esse lado. Para o lado de Airbnb? Para o lado de construção mais enxuta, menor, né? Não coisas de... Embora tenha também um lado de muitos milionários estão se mudando para, né, a região de Miami, Orlando, Fort Lauderdale. Então, eu não sei, assim, também é uma coisa que pode acontecer, né? Uma arquitetura mais de luxo, né? Boca Raton, essa região tem uma demanda de um público mais de alto poder aquisitivo. Mais gente, né? Então, o que acontece? Agora está sendo, nem sei se já inaugurou o Parque da Universal. Não sei. Eu não sei se já inaugurou, tá? Eu não sou uma pessoa muito ligada a Disney. Confesso que eu tenho até vontade de ir agora que eu tenho criança, né? Agora que a gente tem as meninas, mas assim, nunca foi meu sonho, sabe? Então eu não sou aquela pessoa do mundo do Mickey. Mas eu sei que está construindo, não sei se finalizou, esse parque novo da Universal. O que acontece? Orlando e arredores, muito apelo para o turismo. Então tem sim pessoas que vão, não só brasileiros, pessoas do mundo inteiro, né? A Disney, gente, recebe o turista do mundo inteiro, que vão só para Orlando, né? Que nem vão a Miami, tem voos direto para Orlando. E eles estão investindo muito em STR. STR é uma sigla, é uma abreviação, né? De 3 letras, STR, que significa Short Term Rental, que são aluguéis de curta temporada, que seria um Airbnb. O Airbnb, vocês sabem que é uma marca, né? Então, o tipo de construção do Airbnb são aluguéis de curta temporada, de curta duração. E está tendo um boom desse tipo de construção em Orlando, especificamente, ali nos arredores de Orlando, por causa desse apelo do turismo, porque as pessoas estão preferindo ficar, às vezes, em casa, em locais que você tem a família inteira junta, em vez de alugar um quarto. Isso eu acho que deixa a viagem mais tranquila. Brasileiro ama isso, né? Não, gostam mesmo de ter o conforto de ficar em uma casa, né, e você preparar sua alimentação, cuidar mais disso. Né? Tem gente que gosta, tem gente que prefere
o conforto de estar num hotel, e tem gente que prefere reunir a família, né? Até na nossa família tem, né, um caso de as pessoas se reuniram e foram alugar uma casa juntos e tal, então isso acontece bastante. Tem muito esse mercado. Ou seja, se eu fosse procurar hoje uma oportunidade para começar do zero, talvez eu iria para um lado desse. Por quê? Tem muitos escritórios, como você já sabe, você que me segue aqui, você já sabe, que os Estados Unidos, os escritórios são nichados, né? Então, esse é um nicho. Se você procurar escritórios STR que fazem esse tipo de projeto, você vai encontrar escritórios que só fazem esse tipo de projeto. Ou seja, eu adaptaria o meu portfólio para esse tipo de projeto. Só que são projetos que você tem que saber lidar com a pressão, porque eles são feitos rápidos, né? Você faz rápido, entrega rápido. Normalmente são contratos turnkey, que eles fazem tanto o projeto quanto a obra, e aí você tem que fazer ele tudo muito rápido, né? Você não tem tempo de ficar pensando, criando. É tudo ali uma pegada assim. Eu faria isso. No segundo mercado que você falou, que você tem razão, sobre os milionários que estão indo para a Flórida, é que como você também tinha falado relacionado ao Texas, quando a gente estava falando do Texas, que o americano ele não tem muito essa questão da raiz, de ficar preso e morar o resto da vida inteira num lugar só. Então, se ele sente que o imposto está muito alto em determinado estado, ele simplesmente pega as coisas dele e vai embora e vai para outro lugar. Às vezes por causa do clima. Não, tá. Isso aí aconteceu um êxodo grande na Califórnia. A Califórnia tá ficando inviável de se viver por causa do custo de vida e imposto. Então, muita gente está indo embora, né? A gente vê isso, né, em alguns estados também. Nova York é a capital, uma cidade muito cara, muito difícil de se viver. As pessoas pegam e vão embora. Não tem essa. Isso, infelizmente, está começando a acontecer no Brasil, né? A gente tem o nível de imposto vem subindo tanto que tem muita gente indo embora do país, né? Largando as coisas aqui para ir viver com mais segurança e mais tranquilidade e pagando menos imposto em outros lugares, né? Então isso acontece, não dá para... E com o americano isso acontece muito fácil. O que acontece com a cultura americana? Ninguém, por exemplo, aqui no Brasil a gente vai, estuda a vida toda, aí quando chega na hora de fazer o vestibular, faz para onde você mora normalmente, continua morando com os pais. Nos Estados Unidos não, o cara vai para onde ele puder e aonde for melhor para ele ir. Então ele vai fazer essa faculdade em outro lugar e normalmente é essa faculdade que gera o seu network de vida, né? Então você acaba arrumando um trabalho próximo e tal, mas mesmo assim às vezes o cara arruma um emprego do outro lado do país e vai embora. Então assim, com 18 anos não tem mais ninguém em casa. Então isso não dá essa raiz que a gente tem aqui no Brasil, que, né, o apego, né? E que gera muitas vezes a pessoa mora até os 30 anos com a mãe. Lá nos Estados Unidos isso é muito difícil de acontecer, muito difícil, muito pouco provável. Então, como ele desde os 18 ele já não mora em casa, ele não liga de ir embora. Então, se o cara achar uma oportunidade para ele, vou morar no Oregon, ele vai. Então, não tem esse mistério, tá? Isso é uma coisa normal, isso é cultural, tá, do americano. Isso reflete em várias coisas. E por que a gente está falando sobre isso? Essa semana eu vi uns dados muito importantes sobre a saída dos brasileiros, dos milionários brasileiros, rumo aos Estados Unidos, investindo nos Estados Unidos, né, com toda a nossa questão econômica, tudo que está acontecendo aqui no nosso país, né, de inflação, de juros, de desgoverno, enfim. Não vou entrar no mérito político, mas dados comprovam que os milionários estão saindo do Brasil. Não é de agora, tá? Já tem uns anos, mas esse ano que passou, de 2024 e 2025, quase que foi um recorde de dinheiro, investidores saindo do Brasil, investindo nos Estados Unidos. E para onde eles estão indo? Para onde é mais fácil? Para onde que é mais fácil o brasileiro começar? Na Flórida, né? Por esse sentimento dessa facilidade de adaptação, o clima, né? É meio que a extensão do Brasil é a Flórida. Então, isso gera uma alta demanda. E aí, quando você tem uma alta demanda, muita gente com dinheiro chegando, você inflaciona, o preço sobe, né? O preço, as casas, tudo fica mais caro. A construção civil, a própria construção civil, ela eleva os custos e está mudando o padrão
da Flórida. Então, esse padrão de moradia e de empreendimentos na Flórida, ele está mudando. É claro que não é predominante, tá? A Flórida, ela é grande e tem várias regiões com várias características diferentes. Tem região, por exemplo, que é só que eles prepararam o bairro inteiro para receber os idosos que se aposentam e vão morar lá, e tem toda aquela estrutura para os idosos se deslocarem na cidade. Enfim, tem várias características. Mas ali em Miami tem o Brickell, tem alguns bairros que eles estão passando do luxo. Eles estão deixando de ser luxo para mudar de padrão para o alto luxo. E a prova disso é que agora tem várias marcas de luxo que estão se apropriando, vendendo as suas marcas como bandeira. Igual a gente tem o Hilton, tem várias bandeiras de hotel. Tem o Blue Park, sei lá, enfim. Tem várias marcas de bandeira. Blue Tree. Essas bandeiras dessas marcas estão se apropriando dos empreendimentos. Então, tem lá, hoje, a Dolce Gabbana Residence, que é Dolce Gabbana, né? Não é Dolce Gabbana, Dolce Gabbana, que é italiano, né? Não é inglês. Dolce, né? Então, tem lá o prédio residencial da Dolce Gabbana. A Dolce Gabbana construiu aquele prédio? Claro que não. Ele vendeu a marca porque ele quer representar, ele quer associar o alto nível de excelência, de marca, de qualidade, de luxo, status, tudo que aquela marca representa, ela quer transferir para o empreendimento. Ou seja, deixa de ser um luxo, não é mais um apartamento de 2 milhões de dólares, não é mais, esse é quase que o básico ali de Miami. O alto luxo é na faixa de 20 milhões. Então, pensa isso, né? Convertendo para o real seria 100 milhões de reais, mais, né? Mais do que isso. Então, você pensar num apartamento que custa 100 milhões de reais, é muito alto luxo, inclusive para a própria Flórida. Então, está tendo esse êxodo de milionários e bilionários também para a Flórida, junto com várias empresas. Então, tem esse mercado para quem quer projetos de luxo, de arquitetura, tem muito mercado para isso. Então, duas possibilidades que eu vejo hoje seria trabalhar com projetos de altíssimo padrão. Então, para você que tem render super realista, maravilhosos, preparar ali o seu render, o seu material para você se apresentar para essas construtoras, né, se apresentar para esses escritórios que fazem esses projetos de altíssimo luxo, e também vejo como grande oportunidade essa parte do turismo. Então, esse STR, que são escritórios especializados em Short Term Rental. Terceiro estado, Nevada. O que você sabe de Nevada? Que neva. Mentira, não neva na Nevada. Neva na... Piadinha ridícula, né, gente? Não, eu penso lá de Vegas, né? No deserto. Pois é, o oposto, né? O deserto. A pessoa que sabe tudo dos Estados Unidos. Não, gente, isso foi só uma piadinha, tá? Eu sei que não neva em Las Vegas. Mas a gente tem um clima... Nunca diga nunca. Esse ano nevou na Flórida. Nunca diga nunca. Lá pode nevar, com certeza neva, nas partes altas. Talvez, né? Para ter esse nome. Com certeza, com certeza. Mas nevada é nevada em inglês. Será que isso... Olha o devaneio, né? Para com isso. Não, para eu entender, gente. Isso é legal. Eu viajo nessas coisas, assim. Tem algum motivo, né? Por que se chama nevada? Enfim. Las Vegas também tem um apelo muito grande do turismo, né? A gente tem ali os cassinos, todo aquele burburinho. Só que não são só pessoas que vão lá para os cassinos. Então, tem uma série tem comércio, tem hotéis. Por exemplo, não sei se você deve saber disso, muitas pessoas que investem em cotas de hotéis. E aí, em vez de você como investidor, por exemplo, em vez de você construir, você pode colocar o seu dinheiro como uma cota de hotel. Você é dono de 1/1000 do hotel. Acontece. E aí tem muita gente. Então, Las Vegas tem sim esse público, tem turismo, também tem muita chance de lucro, porque gira muito dinheiro, né? Las Vegas gira muito dinheiro. Mas existe um perfil de oportunidade ali também para esse tipo de projeto, que é o mesmo da Flórida. Mesmo da Flórida, muita coisa ligada ao turismo. Tem também, tudo quando a gente fala, as cidades têm uma coisa mais forte, né? Las Vegas todo mundo conhece pelos cassinos e tal, mas existe muito turismo em volta. Tá? Las Vegas não é só isso, né? O próprio estado de Nevada tem muita coisa ligada a turismo de aventura, né? Grand Canyon, muitas coisas nesse sentido. Fora outras partes de indústria, tá? Outros tipos de indústria que rolam na região, né? Não é só isso, não é só jogo e vício e diversão Las Vegas, né? Então tem muita coisa que acontece lá.
Mas o foco principal seria esse, né? Esse tipo de trabalho de construção de short term também. Sabe que você falou uma coisa agora, você me despertou assim, um ponto que talvez faça sentido. Assim. Se você também tem muito turismo, você também tem muito trabalho relacionado à alimentação. Então, hospitalidade é uma área. Hospitalidade tem a ver com receber, com a recepção. Né, com receptivo. Isso tem a ver com a alimentação, com o hotel. Então, tudo isso também tem oportunidade de trabalho. Tem muita gente que gosta de trabalhar com essa parte de restaurante, de hotel. Esse tipo de projeto, você também vai ter nessa região. Porque se você tem hotel, você tem reforma de hotel, novos layouts, novas configurações. Você tem projetos ali e tem escritórios especializados nisso. Então, para você que gosta dessa área, de trabalhar com esse tipo de projeto, procure regiões que têm esse forte apelo do turismo e que, assim, eu não sei se Las Vegas, eu não sou super entendida de Las Vegas, mas eu não sei se tem alta temporada ou se é o ano inteiro. Eu acredito que deve ter altos momentos que devem ter mais... Cara, em tudo existe alta temporada e baixa, mas lá eu acho que não baixa muito, não. O baixa de Las Vegas não deve ser tão baixo assim, né? Não, cara... Assim, quando a gente fala de turismo, assim, eu tenho certeza que Las Vegas deve receber mais turista, contando... Eu não fiz essa pesquisa, mas a gente pode olhar, deve receber... A cidade de Las Vegas deve receber mais gente que o Brasil recebe. Entendeu? Então, eu tenho quase certeza disso, porque, assim, Orlando, um parque da Disney recebe mais do que o Brasil inteiro, então, em um ano. Então, eu acredito que deve ter tanta coisa, tanta gente, tanta coisa circulando. É muito dinheiro tirado. Muito dinheiro. E o ano inteiro, praticamente. Eu também. Assim, a alta temporada se dá porque as pessoas no mundo tiram férias em determinadas épocas. É muito fácil você sair da Califórnia e passar um fim de semana em Las Vegas. Então, isso acontece muito, sair da Califórnia ou outros estados, né? Então, isso acontece demais. Assim, a parada está sempre circulando. É verdade. É verdade. Mesmo porque quem mora nos Estados Unidos certamente sabe dos períodos de... Né, o verão ali, que você tem no meio do ano, as férias escolares, o tempo, tudo fica mais caro para viajar e as pessoas que podem fogem dessa época. Então, eu acho que deve ter turismo, certamente tem turismo o ano inteiro, então é uma região que também tem muita oportunidade de trabalho nesse sentido. O próximo, quarto estado, você sabe qual é? Surpresa, gente. O próximo é Geórgia. Geórgia é Atlanta. Também eu acho... por que você virou olhinho? Você não gosta de Atlanta? Cara, eu não conheço. Olha só. Você não conhece Atlanta? Olha só, você me pegou pra vir aqui e ainda veio perguntar. Eu não sei nada, não tem roteiro, galera. Olha isso. Ó, eu sou tímido, não tem roteiro, não estudei. Ela só falou, senta aí, né? E eu, como bom marido, pau mandado. Obedeço, entendeu? Aí eu tô aqui, aí ela vai falando, quer que eu fale de Atlanta. Meu Deus, e agora? Gente, não é nada disso. Ele sabe sim muita coisa de Atlanta. Não. Você não sabe nada de Atlanta? Não. Então você vai saber agora. Então me escuta. Vem comigo. Ai, meu Deus, olha eu ensinando pro meu marido. Ele sabe muito, gente. Ele só é tímido. Olha só, Atlanta também tem um custo de vida médio. Só que é uma cidade mais estável. Então, o que acontece? Quando você tem uma cidade que ela gera... que ela tem boas escolas, que ela traz segurança e que ela tem estabilidade, as pessoas vão sair? Vai ter esse êxodo forte igual tem nos outros estados? O que você acha? Não, acho que não. Ela até atrai e tal. E hoje eu não sei, eu vejo... Não sei porquê, talvez seja minha bolha, as coisas... Eu vejo muita coisa acontecendo mais pro sul dos Estados Unidos, né? Então, não sei o que está acontecendo. Com sinceridade mesmo, né, vejo muita coisa, muita oportunidade surgindo no Tennessee, né, a própria Geórgia, né, Carolina do Norte e tal, então, mas não sei por quê. Mas uma coisa é, se a cidade tem atrativos de segurança, escola, uma indústria forte, atrai gente tanto para ficar quanto para novos moradores. Exatamente. E o que acontece? Se não é uma cidade que tem um apelo turístico tão forte e que não tem esse boom da construção civil chegando,
né, novas empresas, esse êxodo, esse apelo todo. O que acontece com uma cidade dessa? Atlanta é uma cidade que hoje o forte dela das oportunidades está também nas reformas. Porque se você tem uma cidade estável, as pessoas não estão construindo o tempo todo. Tem áreas, sim, crescendo. Mas, hoje, como é uma cidade mais estável, os aluguéis, por exemplo, são de longo prazo. Não tem aquele apelo do turismo de você chegar, fica 10 dias e vai embora, fica 5 dias e vai embora. Não tem essa rotatividade. É uma cidade mais equilibrada, mais tranquila, sem muitos picos. Então, você tem aí oportunidades de projetos de reforma, porque isso está acontecendo, a cidade sim está se renovando constantemente, a construção civil está ali se movimentando, mas muito menos casas do zero e muito mais reformas. E também esses aluguéis para long term, que é para aluguéis de longo prazo. As pessoas constroem para investir, constroem como investimento para alugar posteriormente. Então, Atlanta também tem sim um potencial muito grande e também muitas casas indo a leilão. E isso faz com que a construção civil faça essas reformas também. Investidores, né, compram essas casas, reforma e vende. Então também é uma segunda oportunidade. Mas eu acho que está muito voltado para a reforma. E a última, para a gente fechar com chave de ouro, e o João ficar tranquilo, liberado por hoje. Foi bom para você? Não, tá sendo. Ainda não terminou, ainda falta. Terminou, pode ter um susto aí. Não tem susto. O último estado é a Carolina do Norte. Tá vendo? Você falou da Carolina. Tá. A cara dele, gente. Vamos lá. Fofo. O que está acontecendo na Carolina? Você tem custo de vida competitivo, você também tem boas escolas, você também tem segurança, você também tem estabilidade. E qual é o diferencial? Está tendo um crescimento acelerado na construção civil. Se você tem esse crescimento na construção civil, bairros novos crescendo, você tem projetos novos sendo construídos. Então, você também tem uma movimentação ali e muito leilão. Então, você tem as duas coisas. Por quê? Essa história de leilão, de comprar casas, né, que vão a leilão, reformar e vender, tem nos Estados Unidos inteiro. Só que o custo muda, porque alguns estados têm mais incentivo de imposto, outros menos. Às vezes, você paga mais caro ou mais barato pelo leilão. E esses 5 estados que eu falei aqui, que a gente trouxe aqui hoje, eles têm esse forte apelo do leilão, ou seja, tem já todos eles essa questão da reforma, né, do fix and flipping, que você reforma e vende, mas também, no caso da Carolina do Norte, também tem bairros novos sendo construídos, casas novas, a cidade está crescendo, ou seja, você ainda tem os projetos de reforma e também tem projetos novos de casas do zero. Ju, qual que é o melhor estado? Como é que eu vou escolher aonde eu vou trabalhar? Aonde você domina. O que eu faria? Eu primeiro identificaria o que eu gosto de fazer. Por exemplo, o João, ele é BIM Manager. O João é o cara do Revit. Não, ele é muito humilde, mas o João é o cara do Revit. Ele aprendeu o Revit, quantos anos atrás? 15 anos atrás? Quanto tempo tem o Revit por aí? O Revit, antes da Autodesk, eu já usava o Revit. E eu aprendi sozinho, não tinha ninguém no Brasil que sabia. Eu tinha que fazer, era só na Europa. Era uma empresa europeia, se eu não me engano, antes da Autodesk comprar. E foi duro aprender. Não tinha YouTube na época. Isso tem uns 15 anos. Tem uns 15 anos. Hoje eu posso dizer que domino mais ou menos a ferramenta. Ele não domina, mas ele é muito humilde, gente. Ele é o cara do Revit. Mas, enfim, eu não sou a mulher do Revit. Então, eu aprendi o Revit com o João. O João me ensinou o Revit. Só que quando eu comecei a trabalhar para os Estados Unidos, eu caí numa empresa que usava AutoCAD. A gente até tentou implementar o Revit nessa empresa, mas a gente não conseguiu, porque a empresa já estava muito ali engessada, muito usando o AutoCAD. Enfim, mas o que eu faria? Eu perderia meu tempo agora estudando o Revit, que eu não domino? Eu ia perder maior tempo com isso. Ao mesmo tempo, você vai poder dar o seu ponto de vista nisso também. Nem todos os escritórios usam AutoCAD, nem todos usam Revit, nem todos usam SketchUp. E por quê? Eu acho que isso tem muito a ver com o estilo de arquitetura da cidade, com a cultura e com o que tem. Por exemplo, cidades mais antigas e mais conservadoras talvez usem os softwares mais antigos. Por quê? Porque as edificações são mais antigas. Então, você não tem projetos novos do zero. Se você tem uma cidade com muito projeto de reforma, como eu falei aqui para vocês, algumas delas, você dificilmente vai... Não é que não tem, tá? Sem generalizar. Mas a tendência é que se você tem uma cidade antiga,
ela use softwares antigos. Por quê? Porque a base de projeto dela é muito antes do Revit existir. Né? Em Nova York, por exemplo, não é assim, João? Eu discordo. Acho que assim, a linha não tem muito a ver. Eu acho que o BIM é hoje, para mim, a coisa mais importante que tem. Se você sabe, é melhor e sempre vai ser um diferencial. Mas isso não quer dizer que o AutoCAD morreu, que as ferramentas de CAD. As ferramentas de CAD, até porque a grande maioria do BIM ainda é apresentado como CAD. Por mais que você tenha a informação toda dentro do projeto, o que eu vejo em 90% dos casos não é a utilização do BIM 100%. Os escritórios estão fazendo a transição. Não, eles estão, mas não é isso. Não é o fato de ter uma coisa mais antiga de projetos e obras que os escritórios não estejam se modernizando. Só que ainda tem muito mercado para o AutoCAD. Você não acha que tem uma resistência, que é difícil você fazer essa transição de um software para o outro? É muito difícil, muito complicado, porque não envolve apenas a criação do software, da arquitetura em BIM. Né? Então tem que ter todos os outros profissionais em volta com o BIM também. Esse que é um problema quando você vai trabalhar. Eu vejo isso até mais problema nos Estados Unidos do que aqui, onde todos os profissionais, cada um tem a sua parte que vai executar. Então todo mundo tem que estar dentro do BIM, uma coisa que a gente hoje não vê muito nem no Brasil. É difícil você ter todas as disciplinas trabalhando em conjunto no BIM. Já tem, obviamente, já fiz alguns trabalhos assim, com todo mundo conectado e trabalhando, né, junto no mesmo projeto, mas não é o que a gente vê normalmente. Né? Às vezes vou fazer o projeto de arquitetura e faz em BIM, aí vem o estrutural, vem em BIM também, porque é mais normal. Agora, os outros complementares não vêm. E aí, né, você não tem toda a potência do BIM sendo trabalhado. Nos Estados Unidos tem uma busca muito forte para o uso da tecnologia BIM, não é em todos os lugares, não quer dizer que isso está sendo implementado. Uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos que eu vejo, existem muitos escritórios pequenos de arquitetura. Às vezes é um arquiteto, 2 arquitetos, com uma estrutura pequena. E é onde eu vejo muita oportunidade para os arquitetos brasileiros trabalhar remotamente. Não é querer entrar num escritório gigante. Os gigantes é que tem o BIM, que procuram trabalhar mais porque facilita todos os processos. Os menores, eu não sei ainda se está essa questão no BIM. Agora, o BIM é um diferencial no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar. Né? Se puder usar, eu sempre vou incentivar. O João é muito defensor do BIM. Só que o que acontece? O que eu faria? Eu não perderia meu tempo agora aprendendo um software que eu não domino antes mesmo de procurar. Sim, não, isso é claro. Só que você, por exemplo, se você vai numa busca de emprego, voltando para o nosso assunto, né? Você definiu que você quer trabalhar com área residencial e, sei lá, na Flórida. Vai atrás e você vai ver se precisa saber BIM, se não precisa. E você vai ver pelo número de empregos que vão estar sendo oferecidos. A quantidade de vaga, isso passando rapidamente, assim, às vezes eu dou uma olhada, é muita coisa, né? Então, assim, tem muita gente, muito emprego sendo oferecido, muita vaga. Eu não me preocuparia, assim, não é, tem 10 vagas, tem 8 de BIM, não é assim. São 150 vagas e tem 50 de BIM, 60 de BIM, então é muita vaga, entendeu? Então, assim, você precisa saber BIM, né? Se tem 80 oferecendo de AutoCAD, não vejo essa necessidade. E depende muito do que você quer, né? Então, ir atrás, né? Eu partiria primeiro desse princípio, né? O que eu já sei? Então, iria procurar regiões e que tivessem a ver ali com software que eu já domino. Igual o João falou, tem sim muito escritório que usa BIM, tem muito escritório que usa AutoCAD, tem muito escritório que usa só o SketchUp,
E se você sabe renderizar, você vai ter um plus mais ainda, mas eu não me prenderia a isso nesse momento. O que é mais importante? Porque assim, ó, técnica, se você falar pra mim, Juliana, eu preciso que você aprenda Lumion, sei lá, quanto tempo? 1 semana? 2 semanas? Quanto tempo pra você fazer minimamente ali pra você mexer no Lumion? É muito demorado? 4 horas. 4 horas. Então, ou seja... Não, esses são fáceis demais. Mas assim, eu já sei, eu já entrego, eu faço o 3D todo certinho no BIM. Né? Vocês viram como que ele é humilde, né? Não, é porque outro dia eu tive que eu usava o Lumion, aí eu passei pro Twinmotion. E aí eu vi e aí eu aprendi o Twinmotion em, sei lá, 2 horas. Assim, pois é. É muito legal, é bizarro. Não, é muito rápido, ou seja, vale a pena você ficar se preocupando com isso agora, não. Então, como é que você partiria primeiro? Onde você, dessas 5 regiões que eu te mostrei aqui hoje, onde você vai começar a procurar trabalho? Onde tem a ver com o seu estilo. Por quê? O estilo da Carolina não tem nada a ver com o estilo de Atlanta, que não tem nada a ver com Texas, que não tem nada a ver com Las Vegas e que tem muito menos a ver ainda com a Flórida. Então, se você preparar o seu portfólio querendo abraçar o mundo, você não vai conseguir nada. Então, você tem que, por exemplo, eu quero trabalhar com STR, projetos de tipo Airbnb, que é rápido, você também faz rápido, recebe rápido, entrega rápido e acabou. Você procura por essas regiões que você sabe que tem esse apelo turístico, por exemplo. Então, você pega esse gatilho, vocês viram o ouro que a gente está entregando aqui hoje. Não, porque se você tem essa sacada de falar, cara, eu gosto desse tipo de projeto, vai lá no ChatGPT e coloca assim, ó, eu gosto desse tipo de projeto. Aonde que eu procuro emprego que tem a ver com esse tipo de projeto? E acabou. Só que tem que ter a ver com o estilo, né? O estilo arquitetônico, com o design, com o tipo de projeto que você vai trabalhar, com o nicho, com o tipo da empresa. E sempre vai ser mais fácil você entrar numa empresa de menor porte, um escritório menor, do que um escritório muito grande. Não é verdade? É muito mais fácil. Né? Assim, os escritórios gigantes, eles até têm uma questão internacional, às vezes, né? Isso eu tô falando desses famosões, né? Mas quanto maior o escritório, mais difícil é para você entrar. Normalmente eles não querem. É mais difícil conseguir um remoto. Eu não sei. Os menores você estar lidando com o dono. Então, às vezes, eu digo porque é mais fácil você, quando você está numa entrevista, eu acho que a gente está entrando em outro assunto, né? Mas, é muitos assuntos. Mas é porque... Eu tô achando que eu vou ter que trazer ele aqui de novo, o que vocês acham? Comenta que vocês querem a participação dele. Daqui a pouco vai virar um podcast. Juliana, entrevista com vocês já. Não, então, mas o que eu quero dizer, acho que eu até me perdi, mas numa entrevista, se você conversa direto com quem vai te contratar, a coisa flui muito fácil, porque se a pessoa gostar de você, ela te contrata. E aí não interessa, porque ela fala, esse cara tem um potencial, ele pode aprender, ele pode fazer, eu sei que ele é capaz, eu vou dar uma chance. Quando você vai tentar uma vaga num escritório gigantesco, ou num escritório maior, você é entrevistado pelo cara que você vai trabalhar abaixo, aí depois ele te manda para uma entrevista com o cara que manda nele, e depois esse outro cara manda para o outro cara que manda nele. Então, você não tem a menor chance. Por quê? Porque também não tem a menor chance, mas você tem que ser fora da curva. Aí você tem que ser fora da curva demais. Por quê? Porque você tem que convencer muita gente. E eu vejo quando é um escritório pequeno, que tem 2, 3 arquitetos, você vai trabalhar com um cara e vai ser um auxiliar dele, né? Porque eu estou colocando aqui a gente começando, né? Querendo uma coisa mais pé no chão. Começando a trabalhar. Começando a trabalhar. Você tem pouca coisa que você precisa mostrar, apenas que você está afim e que você pode fazer. E aí a pessoa, se ela gostar de você, você vai ser contratado. Assim, é muito mais fácil. Muito. Né? Muito mais fácil de ter essa troca. Verdade, galera. Quero saber se vocês gostaram desse quase que podcast. Você gostou, João, de participar? Cara, eu tô tenso aqui. Gente, ele não vai nem dormir, a adrenalina bateu aqui. Ele é muito tímido, mas eu gostei muito. Eu queria te agradecer por essa participação especial aqui no meu canal. Te trazer mais vezes. Eu vou agora fazer o contrário, gente. Eu vou procurar assuntos
para trazer ele. Em vez de eu primeiro pensar, né? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o contrário. O que eu quero trazer ele? Que assunto eu falo que ele vai... Vocês gostaram da participação dele? Comenta aqui que eu quero saber. E se vocês estão prontos para trabalhar nos Estados Unidos, nesses estados, fazer esse monte de projeto e ganhar muito bem, tem gente ganhando 15, 20, 25 mil. Aliás, várias lives no meu Instagram também. Depois vocês vão lá, assistam essas lives que vocês vão ver os depoimentos das pessoas contando as histórias delas, como eles conseguiram um emprego. Tem a Isabela Mares, por exemplo, eu fiz uma live com ela. Ela ficou quase que 1 ano dentro do programa Seja Arquiteto na América e quando ela foi mandada embora aqui no Brasil, que ela estava meio lá, meio cá, aí ela tomou o jeito e falou, agora eu vou conseguir emprego de qualquer jeito. Rapidinho, 1 semana ela conseguiu. Ela fez uma entrevista e conseguiu um emprego. Só para vocês terem ideia, ou seja, basta querer. Se você quiser tomar uma decisão, você faz acontecer. Que eu entrego tudo de mão beijada dentro do programa Seja Arquiteto na América. Vocês já sabem disso, né? Se você está pronto para ganhar dinheiro, saco cheio do Brasil, então você se inscreve no programa Seja Arquiteto na América. Se inscreve no meu canal também, que era isso que eu ia falar. Mas se inscreve no programa Seja Arquiteto na América para você mudar de vida de uma vez por todas. O link está aqui na descrição, tá bom? E se você não me segue aqui ainda, você me segue, se inscreve, comenta se vocês gostaram da participação do meu queridíssimo, digníssimo marido. Obrigada pela sua participação. Por nada. Pô, eu queria te dar os parabéns, que você faz um trabalho muito maneiro. Eu vejo como você tem mudado a vida de muita gente, mudado a vida de algumas famílias. Você vai me fazer chorar aqui também? Não. Eu sou um arquiteto que, né, já trabalho já tenho uns 30 anos envolvido nessa indústria. Já fui conselheiro do CAL por 2 mandatos e tal, então eu tenho uma longa carreira, né, de arquiteto aqui no Brasil. Eu vejo a situação do arquiteto no Brasil, a gente tem pesquisas e tal, e eu vejo que o arquiteto tem uma das profissões de maior responsabilidade que eu já vi dentro da indústria. A responsabilidade é grande e o reconhecimento é muito baixo. O arquiteto ganha muito mal de maneira geral no Brasil, e aí o que eu acho legal desse trabalho da Juliana é que ela está ajudando muita gente a deixar de ter uma vida dura, uma vida árdua mesmo, de ganhar pouco e começar a ganhar, ter reconhecimento e ter dinheiro, né? Todo mundo quer ter dinheiro. E aí eu acho isso muito maneiro. Acho que você traz essa mudança para a vida de muita gente. Eu tenho visto aí, né, muitas pessoas tendo uma mudança de vida, porque se você sai de, sei lá, 5 mil reais por mês, 4 mil reais por mês, para ganhar 20, 25 mil, fazendo uma parada que você gosta e fazendo um trabalho reconhecido, né? Porque nós arquitetos brasileiros, a gente arrebenta, cara. A gente consegue mostrar muito trabalho mesmo nos Estados Unidos, e a gente não tem que ser vira-lata e tem que acreditar, e eu acho que todo mundo pode se dar muito bem com isso. Parabéns. Muito obrigada, meu amor. Beijo. Beijo, gente. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.